O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Nesse mês de julho, com a série especial Hebreus. Lembrando que você pode participar dessas reflexões, inclusive do nosso canal, do nosso ministério. Como? Envie suas perguntas e dúvidas por meio da minha página no Facebook, Apocalipse Sem Mistérios, ou por meio do meu canal, curtindo os vídeos, comentando ali, deixando suas sugestões, dúvidas, perguntas e assim por diante. Use também o Instagram, se você gosta dessa rede social. E em todos os casos aqui, você tem links e QR Codes para facilitar o seu acesso pelo celular, se for o caso. Muito bem, queridos. Na reflexão anterior, nós fechamos o tema Fé, Natureza e Exemplos. Falamos um pouquinho ali sobre a natureza da fé, vimos os exemplos de fé tão famosos, na Epístola aos Hebreus. Hoje começamos o tema Exortações Finais, já indo para a parte final, o penúltimo capítulo da Epístola, e vamos falar um pouquinho sobre a carreira cristã e o verdadeiro papel das adversidades. Epístola aos Hebreus, exortações finais, a carreira cristã e o verdadeiro papel das adversidades. Tema de hoje. O capítulo 11 de Hebreus, ele tem como base os versos finais do capítulo 12, onde o autor abordou a questão da fé. Agora, os testemunhos de fé que foram apresentados aqui embasam o quê? A parte final da carta, tá? Servindo como fonte de inspiração àqueles que receberam. Sempre lembrando, ontem e também hoje. Baseados então em exemplos positivos, nós temos então agora exortações finais. Para quem, Para um grupo que, como nós vimos aí, oscilava ainda na sua vida cristã. E como oscilavam? Nós vimos aí que eles oscilavam quando, depois de terem já recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, experimentar a plena revelação de Deus, estavam querendo voltar para trás. Estavam de novo querendo buscar a sua salvação, a sua redenção nos preceitos mosaicos. Eles acabaram de ver que todos que viveram antes e durante a lei, eles tinham uma esperança futura, ainda não concretizada e não baseada, no caso, nos preceitos mosaicos que eram apenas uma sombra, como nós temos visto ao longo do nosso estudo. Recuar agora significava rejeitar o Messias, tal qual seus contemporâneos haviam feito, sofrendo duros juízos da parte de Deus. Recuar agora significava desagradar a Deus. Eles estavam enfrentando provas e tentações, porém a maioria dos heróis da fé, aqueles que viveram no passado, testemunhando aquilo da sua relação com Deus, também viveram as mesmas coisas ou até mesmo piores. O perigo da apostasia, tantas vezes falados durante a carta, era real. Porém, uma fé devidamente embasada evitaria este risco. Era necessário que o foco estivesse no lugar correto na vida deles. Era necessário que a visão do reino celestial fosse clara para todos. Era necessário que aquela fé deixasse de ser teórica e fosse adotada na vida prática. Era necessário que eles deixassem de olhar para o monte onde estavam Moisés e Elias, olhando um pouco mais alto onde estava o tabernáculo celestial. E ali, Cristo assentado à destra da majestade das alturas, conforme o autor falou lá no capítulo 2. Esses são os principais assuntos que veremos nessas partes finais da Epístola aos Hebreus. Assuntos que podem ser divididos aqui, versículos 1 a 11, em dois blocos. O primeiro bloco, a carreira cristã, pegando os 4 primeiros versículos.
Verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor conclama a todos, de ontem e de hoje, que baseados em tudo que nós vimos, nos testemunhos vistos dos heróis da fé, esses homens e mulheres de Deus excepcionais, que em relação à nossa carreira cristã nós façamos o mesmo que eles. E também tenhamos a mesma compreensão acerca das diversidades que eles passaram, o tratamento que Deus deu à vida deles. Verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Consideremos, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Portanto, nós temos nesses versículos 3 atitudes que nós temos que tomar, adotar durante a nossa carreira cristã, para que ela seja bem sucedida. Primeira, deixar todo o embaraço. Deixar todo o embaraço está ligado à questão da armadura de Deus, lá de Efésios. Quando o apóstolo Paulo fala que nós cingimos nossos lombos com a verdade. Então deixar o embaraço é não deixar nenhuma ponta solta da minha vestimenta, da minha armadura, que vai impedir que eu caminhe corretamente, adequadamente, com velocidade, quando precisar. Então, ali Efésios 6,14, Paulo fala sobre isso. Segundo, deixar todo o pecado, conforme o apóstolo Pedro também nos exorta no capítulo 2, 11 e 12, deixamos todo o erro, evitar o pecado, fugir do pecado, para que isso não macule a nossa caminhada com o Senhor, e fazer essa corrida com paciência. E de novo Tiago vai aqui nos exortar sobre essa questão. A vinda do Senhor está próxima, ele fala. Então, sede pacientes, aguardando a manifestação dele em nossas vidas. Deixar todo o embaraço, deixar todo o pecado, correr com paciência. Atitudes que têm que estar presentes na nossa vida até o fim. E ele fala ainda de 2 posturas que nós temos que ter durante essa caminhada. A primeira, olhar para o autor e consumador da nossa fé. A segunda, considerar todas as obras que ele fez. Por quê, queridos? Porque por mais adversidades que nós venhamos a sofrer, nós nunca chegaremos ao limite que Jesus sofreu ao suportar sobre si todo o peso do pecado, não meu e não seu, mas da humanidade. O pecado que foi espalhado por toda a sua criação a partir de Satanás e depois com o homem. Então, postura, olhar para o autor e consumador da fé, lembrando do que ele fez. A segunda parte, o segundo bloco, desse trecho aqui, o verdadeiro papel das adversidades. Eles estavam enfrentando problemas, nós enfrentamos problemas diariamente, ok. Então qual é o papel das adversidades? Qual é o papel das tribulações, das provações na nossa vida? Como é que Deus trata isso? Ou Deus não tem nada a ver com isso? Vamos falar um pouquinho, bem pouco sobre essa questão. Nós somos exortados quanto à carreira cristã. Ótimo. Então sabemos das 3 atitudes, das posturas que nós temos que ter. Então agora temos que saber qual é o verdadeiro papel das adversidades. E o que elas são? Ele já começa de cara dizendo, um instrumento de correção. Os problemas que nós enfrentamos não são aleatórios. Importante demais dizer isso. Verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. O autor nos mostra que as adversidades são um meio, são meios usados por Deus.
O Pai Celestial, o Pai amoroso, ele usa isso para quê? Para corrigir e disciplinar os seus filhos queridos. É isso que ele quer nos mostrar quanto às adversidades. E se as adversidades fazem parte de um processo disciplinar do Pai, então, quais são as atitudes que ele vai nos exortar em relação a elas? Vamos ver. Primeiro, não desprezar a correção do Senhor. Segundo, não desanimar por causa dela. Terceiro, ela é fruto do amor de Deus. Elas são ações de um Pai amoroso que visa o melhor para os seus filhos. É isso que ele nos exorta aqui no meio das adversidades. A disciplina de Deus, queridos, na realidade, o autor fala aqui que ela é um atestado de filiação. Ou seja, o pai corrige o filho que ama. Uma característica comum dos lares desfeitos, né? Isso não é uma regra, mas é muito comum. É ver os filhos problemáticos, filhos dando problema para si mesmo, né? Criando problema para si mesmo, para a sociedade, para a família, em lares onde eles não têm a figura paterna ou materna ali, ou até os dois, que é o plano de Deus, para instruir, para corrigir a sua vida. Nós vimos lá atrás, ou melhor, nós vamos ver um pouco à frente, que a disciplina dos pais terrenos, elas são imperfeitas, mas elas são necessárias. Então, em lares onde ela não existe, existe desregramento. Então, quando Deus nos corrige, Ele só está nos tratando como alguém que nos ama e que nos quer bem, como eu falei aqui, que visa o melhor para nossas vidas. Não podemos desprezar, nem ficar irritados, desanimados com isso, porque é o próprio Deus que está agindo em nossas vidas. Por isso ele diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha que palavra dura aqui. Quando ele fala bastardos aqui, ele está falando justamente do quê? Daqueles lares desfeitos, daquela relação onde falta uma das figuras essenciais ao crescimento sadio de uma criança. A disciplina do Pai Celeste, ele vai nos mostrar agora, ela é superior à disciplina dos pais terrenos, tá? Embora seja semelhante em muitos aspectos. Versículo 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? E o 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aí nesse quadro aqui eu coloquei, né, os quadrinhos estão aqui do lado, a relação entre as duas disciplinas, terrena e divina. Os pais terrenos, correção humana, sujeita a falhas. É verdade que alguns pais já estão alinhados, né, com a disciplina celestial. E com isso, né, ao corrigir os seus filhos, eles vão ter um foco diferente. Mesmo assim, sujeito a falhas, mas tem um foco diferente, porque já aponta para a vida futura. No caso do Pai Celestial, da correção divina, não. Aí ela é perfeita e completa. Ou seja, Deus sabe exatamente o que está fazendo em nossas vidas, em cada momento, por meio de cada evento que acontece nela, positivo ou até negativo. Concluindo essa etapa, o autor antecipa um possível questionamento que certamente nós já fizemos muitas vezes. O fato de ser disciplina divina, ou seja, os problemas que nos afetam, sabendo que é o tratamento de Deus, sabemos que tudo colabora para o bem dos que amam a Deus, já sabemos disso. Mas nada disso ameniza a dor e a tristeza que nós enfrentamos em determinados momentos da vida, não é verdade? Então o autor se antecipa a isso e ele diz o seguinte: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por
ela. Então, como a gente vai entender a disciplina? Como se comportar no meio dela? De novo, a fé. Eu tenho que crer nesse Pai amoroso, crer que Ele sabe o que Ele está fazendo, crer na promessa futura que Ele tem para mim. Se eu não crer, se não for muito claro para mim a forma como Deus me trata, o que Ele está conduzindo todas as coisas da minha vida, então eu posso sim desprezar, desanimar, não entender que aquilo ali é fruto de um Pai que me ama, não entender que aquilo ali visa o melhor para a minha vida. Então a correção divina no tempo presente que o autor fala, ela é de tristeza. Né? Nenhuma criança sorri no meio de uma surra. Né? Eu sei que alguns que até simulam uma situação assim, mas é para resistir. Né? É resistindo à correção. No tempo futuro, ela é alegria, porque a justiça que Deus vai me trazer, os frutos que vão vir para a minha vida, vão me introduzir, vão me conduzir para um caminho melhor aqui e, por último, me introduz no reino celestial. Agora, sobre a tristeza da correção divina, é interessante observar que o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Paulo. Então, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui é esse quadro. Tá? A tristeza, ela pode ter duas fontes. Se ela vem do mundo, ela é mortal, ela me leva para a morte. Vamos pensar um pouquinho em Judas e no remorso, na tristeza pelas besteiras que ele fez ali, levou ele para a morte. Mas quando a tristeza é segundo Deus, e aí a gente pode pegar o apóstolo Pedro como um exemplo, né? Depois de ter negado a Jesus, então ela leva ao arrependimento e isso leva à salvação, isso leva para a presença de Deus. Portanto, e concluindo aqui a nossa aula de hoje, né? Nós temos que pensar o seguinte, que a compreensão sobre a disciplina do Pai Celestial, queridos, ela precisa ser muito clara para nós, filhos de Deus. Tá? E precisa entender que essas adversidades, né, no caso aqui, elas são, como o autor falou, momentos de correção. Deus está nos tratando, ensinando. Sempre tem algo para nós aprendermos em qualquer problema que a gente atravesse. É o Pai formando o nosso caráter, formando em nós a imagem do seu Filho, conforme Paulo fala em Romanos 8, 28 e 29. A correção, né, nós vimos aí, ela mostra seus efeitos em tempos futuros, nunca, né, raramente no tempo presente. Por isso, repetindo aqui, acho que para a terceira vez, não podemos desprezar, desanimar no meio das situações que nos afligem. Nós temos que nos permanecer fiéis, entendendo o que o Pai Celeste está fazendo. Somente quando nós atingimos esse nível de maturidade em meio às provações, é que nós vamos compreender palavras, né? A exortação do apóstolo Tiago, também muito conhecida nossa. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. E é isso que o Pai quer que nós saibamos, ou façamos uma carreira cristã bem embasada, e entendendo que Ele está cuidando de cada detalhe, em cada instante, em cada ato, em cada problema. Ele está formando em nós a sua imagem, nos levando para perto dele. Vamos falar com Ele. Querido Deus, nós te bendizemos nesse dia, colocando, Deus, mais uma vez nas suas mãos as nossas vidas, Pai, a nossa família, colocando nas suas mãos, Senhor, tudo que se refere, Pai, às coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, para viver. Pedimos que o Senhor guarde, Pai, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes em Cristo Jesus, Pai. Que nós estejamos embasados na Tua palavra o tempo todo. Pai querido, nos ensina a observar o teu agir, observar, Pai, em cada evento as tuas mãos formando, lapidando, trabalhando o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, nos fazendo crescer, Senhor. Dá-nos a paciência no meio das adversidades, dá-nos sabedoria no meio das adversidades, que nós possamos olhar para elas e não enxergar a circunstância, o problema, a tristeza, mas olhar
olhar mais alto e ver as mãos do Pai Celeste controlando todo o processo, porque o Senhor é um Deus soberano e nada escapa ao seu controle, Pai. Por isso, Deus, temos o prazer, temos a alegria em confiar as nossas vidas, Pai, nas suas mãos. Nos ajuda, Pai, a não desanimar nunca, não desprezar, estar atentos a tudo que o Senhor faz, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa aula hoje. Amanhã continuamos, com esse tema ainda, exortações finais, e vamos falar sobre reagindo positivamente às adversidades. É possível reagir positivamente no meio de problemas? Sim, é. E o autor vai nos mostrar exatamente como fazer isso. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.